Gente, boa noite. Eu queria aproveitar a oportunidade hoje para falar um pouco com vocês a respeito de alguns estudos e algumas reflexões que eu tenho feito a respeito de pontos de vista. E por que eu cheguei a essa curiosidade, vamos dizer assim, a respeito dessa questão dos pontos de vista, né? Tem um senhor que eu conheço, que é um senhor que já adquiriu uma certa sabedoria, já está em um ponto, vamos dizer assim, que eu pretendo chegar. E um dia eu encontrei com ele, eu estava conversando com ele, e estava um dia muito quente. Ele estava com uma blusa de frio. Aí ele viu que eu estranhei um pouco o fato de estar um dia quente, ele com uma blusa de frio, né? E ele comentou. Ele falou assim: ah, você deve estar estranhando que hoje está muito calor, eu tô com blusa de frio, né? Porque eu tô com câncer de pele, então eu não posso pegar sol. E o que mais me intrigou não foi necessariamente o que ele me falou, foi a forma que ele me falou. Ele me falou que estava com um câncer de pele com uma tranquilidade tão grande e uma certa, assim, com uma serenidade, até um ponto de assim, uma certa alegria no olhar, na forma e tal. Ele não falou como quem tivesse com um problema de saúde sério e aquilo estivesse incomodando ele demais. Aí eu comecei a me questionar por que às vezes algumas situações difíceis, né? Para algumas pessoas, parece que elas conseguem passar por essas situações com tanta serenidade, com tanta tranquilidade, né? Mantendo a alegria pelo restante da vida, elas não ficam totalmente absortas naquele problema, né? Ao passo que para algumas parece que é tudo muito mais difícil, né? Aí eu comecei a me questionar, mas, gente, será que se eu tivesse na situação que ele tá, será que se eu tivesse com câncer de pele, eu encararia essa situação com tamanha serenidade, com tamanha tranquilidade? Foi onde eu comecei a me interessar pelo assunto. E alguns dos livros que eu li, dentre eles esse aqui, A Arte da Felicidade, que fala muito a respeito desse tema e para mim foi muito esclarecedor. Ele explica que cada pessoa tem, vamos dizer assim, um nível de felicidade, já alcançou um determinado nível de felicidade, que é uma felicidade que não se confunde com euforia, não se confunde com a satisfação de prazeres, não se confunde com a satisfação do ego, do eu, vamos dizer assim, que o Matteo Riccardi, que é um monge budista, que tem uma formação científica também, que é considerado o homem mais feliz do mundo, define como estado de plenitude do ser. Que cada um tem um nível. Para fins didáticos, eu vou falar um nível de felicidade, né, que fica mais fácil a compreensão. Cada um tem um nível de felicidade que já alcançou. E que, tendo aquele nível, podem acontecer situações muito boas na vida da pessoa, como, por exemplo, as experiências que eles fizeram nesse livro foram também com ganhadores de loteria, né? E que as pessoas ficavam num determinado período com a felicidade decorrente daquele ganho, vamos dizer assim, mas depois voltava para esse nível de felicidade que era inerente a ela. Ao mesmo tempo que às vezes aconteciam situações muito difíceis e que após um período de reajuste a pessoa voltava para esse nível de felicidade. Aí eu comecei a me questionar, mas tá, então cada um tem esse nível de felicidade, mas se uns são, vamos dizer assim, mais felizes, já tem esse nível um pouco mais elevado, outros nem tanto, dá para aumentar esse nível de felicidade? E realmente eu descobri que dá. Nesse livro mesmo, A Arte da Felicidade, tem um trecho que ele diz assim: essas experiências, que foi o que eu falei com as pessoas que tinham tinham alegrias e passava por um período de felicidade, voltava para esse nível, ou tristeza, voltavam para esse nível. E eles falam que essas experiências demonstram nossa possibilidade de aumentar ou diminuir nossa sensação de satisfação com a vida por meio de uma mudança de perspectiva, sugerem com clareza a supremacia da nossa disposição mental no que diz respeito a levar uma vida feliz. Então, olha que interessante.
Só a busca por um ponto de vista melhor já nos leva a uma certa flexibilidade mental, que é muito interessante nesse processo, porque a partir do momento que você não fica tão rígido na interpretação dos acontecimentos da sua vida e que você toma consciência de que você pode encarar a sua vida de uma forma melhor, de uma forma diferente da que você está analisando, que existem outras formas de interpretar a sua vida, já gera uma flexibilidade, que já gera uma disposição mental a tentar buscar esses estados mentais, essas formas, essas mudanças de perspectiva para algo melhor. Aí é interessante que nesse livro ele demonstra que existem várias formas de a gente encarar a vida da gente. Tem, por exemplo, o ponto de vista de quem está vivendo alguma situação, seja ela muito difícil ou nem tanto, mas do ponto de vista de quem está envolvido naquela situação, de que está vivendo aquela situação e que está no meio daquela turbulência e às vezes nem consegue pensar melhor porque está muito envolvido com os sentimentos, com as emoções. Então tem esse ponto de vista de quem está dentro da situação. E esse é um ponto de vista que uma parte do Dalai Lama fala que eu achei muito interessante, que às vezes faz com que a gente leve tudo para um lado muito pessoal. E às vezes isso faz com que a gente se torne muito sensível às situações, colocando situações que, se vistas por um outro ângulo, por uma outra perspectiva, poderiam nos ajudar a sofrer menos, vamos dizer assim. Aí um livro que eu li que eu achei muito interessante é esse aqui, ó, chama Indomável. Esse Nick Vujicic, ele nasceu sem os braços e sem as pernas. E ele conta que a vida dele era tão difícil que ele tentou suicidar várias vezes, mas que nem suicidar ele conseguia. Aí o que me chamou atenção foi a pergunta que está na capa do livro, que ele fala que ele se perguntava muito por que eu? Aí quando ele começou a analisar a situação de um ponto de vista diferente, que ele começou a se perguntar por que não eu? Ele fala que foi um passo muito grande para ele conseguir superar o sofrimento da condição física dele. E se a gente for pensar, se a gente olhar as situações sobre um ponto de vista diferente, tira esse pessoalismo e realmente isso ajuda a diminuir um pouco o sofrimento. Porque se a gente for parar para pensar, às vezes acontece alguma coisa ruim na nossa vida e a gente pode pensar assim, oh meu Deus, mas por que comigo? Por que eu? Mas se a gente for parar para pensar, existem milhares de refugiados que estão sendo obrigados a deixar tudo que eles têm, tudo que eles conquistaram, e às vezes em bote que cabem 100 pessoas, tem 200 pessoas tentando atravessar o mar. Uns dias para trás eu assisti uma reportagem que me tocou muito, né, porque era uma menininha com a avó, porque os pais tinham morrido, né? A menininha com uma avó e ela estava andando já a mais de 200 quilômetros com um sapato que não era pro tamanho do pé dela. Então o pé dela estava todo machucado. E o que me tocou muito, que a menininha tinha mais ou menos a idade da minha filha, 9 anos. Aí quando acontecem essas coisas, e principalmente depois da visão que eu tive depois de ler esse livro Indomável, aí vem um questionamento, por que não eu? Poderia ser eu, e não sou. Uns tempos atrás também eu vi outra reportagem, né, porque agora nessa época de pandemia, como eu tenho evitado assistir jornais, eu fico procurando esses programas interessantes de programação mais instrutiva, vamos dizer assim, né. Não que jornal não seja, né, mas às vezes leva a gente para um estado mental muito negativo, né, então eu tenho procurado evitar. Aí nessa outra reportagem, eles mostrando um lugar na África em que as pessoas já tinham chegado num estado tal de falta de condição, de não ter, vamos dizer assim, um estado tal de falta, que elas iam para esse lugar e se abandonavam lá esperando a morte chegar.
Olha que situação, olha que dificuldade. Aí a gente pode se perguntar de novo, por que não eu? Poderia ser eu lá, né? E quando a gente vê essas situações muito difíceis, muito complicadas, e no livro A Força do Pensamento, do Miramês, pela Cici Antunes, né, faz esse convite a analisar as questões do ponto de vista de sofrimentos maiores. Porque quando a gente analisa sobre esse ponto de vista, o que a gente está vivendo, às vezes a gente consegue perceber que não é comigo, não é uma situação como quem diz assim, eu tenho o maior sofrimento do mundo. Eu posso estar sofrendo, meu sofrimento pode ser grande, mas não é uma questão pessoal. Várias pessoas também estão sofrendo. O sofrimento ele existe, mas tem formas de poder encarar ele de modo a fazer a gente não sofrer tanto. Nesse livro tem uma parte muito interessante que eu vou ler, porque se eu fosse, vamos dizer assim, falar, eu não conseguiria falar com a fidelidade e tal, né? É um caso que conta que na época de Buda, uma mulher chamada Kisa Gotami sofreu a morte de seu filho único. Sem conseguir aceitar o fato, ela corria de um a outro em busca de um remédio que restaurasse a vida da criança. Dizia-se que o Buda teria esse medicamento. Kisa Gotami foi ao Buda, fez-lhe reverência e apresentou seu pedido. O Buda pode fazer um remédio que recupere meu filho? Sei da existência desse remédio, respondeu o Buda, mas para fazê-lo, preciso ter certos ingredientes. Quais são os ingredientes necessários? Perguntou a mulher aliviada. Traga-me um punhado de sementes de mostarda, disse o Buda. A mulher prometeu obter um ingrediente para ele, mas quando ela estava saindo, o Buda acrescentou um detalhe. Exijo que a semente de mostarda seja retirada de uma casa na qual não tenha havido morte de criança, cônjuge, genitor ou criado. A mulher concordou e começou a ir de casa em casa à procura da semente de mostarda. Em cada casa, as pessoas concordavam em lhe dar as sementes, mas quando ela lhes perguntava se havia ocorrido alguma morte naquela residência, não conseguiu encontrar uma casa que não tivesse sido visitada pela morte. Uma filha nessa aqui, um criado na outra, em outras um marido ou um pai haviam morrido. Kisa Gotami não conseguiu encontrar um lar que fosse imune ao sofrimento da morte. Vendo que não estava só na sua dor, a mãe desapegou-se do corpo inerte do filho e voltou ao Buda, que disse com enorme compaixão: você achava que só você tinha perdido um filho? A lei da morte consiste em não haver permanência entre todas as criaturas vivas. Então eu achei interessante porque que mostra que o sofrimento existe, que a dificuldade existe, mas que dá para tentar além da dificuldade, além do sofrimento, dá para tentar pontos de vista que façam a gente sofrer menos. Esse livro também foi um livro que a hora que eu li a capa eu falei assim, esse eu levo, O Sofrimento é Opcional, da Monja Coen. Ela fala exatamente isso, que o sofrimento existe, mas que dá para encarar ele de uma forma em que se sofra menos, vamos dizer assim, em que se perceba que apesar do sofrimento ainda existem coisas boas, e existem, ainda existem muitas bênçãos à nossa volta, e existem vários amparos que às vezes a gente não percebe, porque tem aquele ditado, né, que Deus não dá fardo maior do que a gente aguenta, né? Então, se vem a dificuldade, tem um amparo. Mas às vezes eu tô tão absorto na dificuldade que eu não consigo perceber o amparo, eu não consigo perceber onde está o amparo. Uma outra forma de visão, de perspectiva a respeito da nossa vida seria a questão do eu espectador, né? Eu achei muito interessante que meu marido fazia yoga em Belo Horizonte com uma professora muito antiga já. E assim, que tinha muitos anos que dava aula de yoga, não é que ela era mais velha, mas tinha muitos anos que dava aula de yoga. E um dia a gente conversando com ela, ela falou algo que eu achei muito interessante, que ela falou que estava passando por uma situação muito difícil, mas que ela fazia o exercício de
de se imaginar fora daquela situação, como alguém que estivesse observando aquela situação. E que quando ela fazia isso, ela se colocava de fora, ela percebia que os sentimentos, as emoções dela conseguiam se acalmar um pouco, ela conseguia ter uma visão melhor da situação dela. E nesse livro, A Força do Pensamento, tem um capítulo dele que nos convida a fazer esse exercício, nos ver de fora das situações da nossa vida, nos ver como uma pessoa que como se não que você estivesse observando aquela situação e não vivendo aquela situação, e que esse ponto de vista também é um ponto de vista que ajuda a acalmar a mente, ajuda a esvaziar a mente, ajuda a tranquilizar a mente e ajudar nessa questão de mudança de perspectiva de vida. Um outro raciocínio muito interessante que eu aprendi, né? Eles falando da questão do ponto de vista, que essa questão do ponto de vista é tão interessante que às vezes, quando alguém me faz algo que me incomoda, eu foco tanto naquele acontecimento, mas tanto naquele acontecimento, que aquela pessoa vira para mim uma pessoa horrível, uma pessoa muito ruim. E aquela pessoa, por mais que ela possa ter vários defeitos, ela tem seu lado bom também. Aí um exercício que eu achei interessante, que esse eu pratiquei, eu tive a oportunidade de praticar numa situação da minha vida e realmente funciona. Quando acontecer isso e que você estiver muito focado no que tem de ruim numa determinada pessoa, você começar a procurar todas as qualidades dela. Eu confesso que no começo não é muito fácil, não. Eu tive que fazer várias vezes, vamos dizer assim, né? Às vezes para alguns vai ser mais fácil, né? Para mim não foi. E realmente funciona. Chega num certo ponto que você cria consciência de que, assim como eu, todo mundo tem defeitos e qualidades. Ninguém é 100% ruim nem 100% bom. Se a gente for pensar, esse mesmo raciocínio, a gente pode pensar ele de forma inversa, né? Quantos relacionamentos a gente vê que no começo, quando tem aquela idealização e aquele vislumbre mais do lado positivo das pessoas, tudo corre muito bem. Mas quando o lado, vamos dizer assim, os defeitos começam a aparecer e o outro começa a perceber que junto com aquela idealização que às vezes colocava aquela pessoa como fantástica, existem vários outros defeitos, pode ocorrer um desgaste no relacionamento. É o mesmo raciocínio inverso, né? Então essa consciência de que todo mundo tem defeitos e tem qualidades, né? E que eu posso escolher enfocar os defeitos ou enfocar as qualidades, né? É lógico que respeitando o meu espaço, né? Porque o avô do meu marido tinha um ditado que eu achava muito interessante, que ele fala que o homem tem que ser bom, não bonzinho, porque o bonzinho vira coitadinho. Então, a proposta não é essa, vamos dizer assim, mas a proposta de ver o bom no outro. Porque quando a gente começa a perceber que o outro tem defeitos, mas ele tem muitas qualidades também, e eu começo a ver o bom nele, a lente através da qual eu vejo a vida, não só em relação àquela pessoa, mas em relação a tudo, fica melhor. Porque eu começo, o exercício que faz com que eu veja o lado positivo de uma pessoa gera o mesmo processo que faz com que eu andando pela rua eu veja todas as bênçãos que Deus me deu, ou eu foco em todas as dificuldades, em todos os problemas que eu tenho. Porque se a gente for parar para pensar, a gente tem as dificuldades, tem os problemas, mas é um caso de um livro que eu li uma vez que o professor chegou numa sala e tinha um quadro branco muito grande, e ele fez uma mancha preta no quadro e ele perguntou para os alunos o que os alunos estavam vendo. E os alunos falaram que estavam vendo uma mancha preta. Aí ele falou assim, poxa, mas todo mundo viu a mancha preta, ninguém viu todo o quadro branco. Então, às vezes, quando o foco fica só no problema, só na dificuldade, sem perceber
o quão de bom que a gente tem à nossa volta, fica muito pesado. Mas se a gente abrir essa visão e deixar com que essa flexibilidade tome um pouco conta da gente, ou então permitir que essa flexibilidade, só o simples fato de reconhecer que essa flexibilidade é possível, já começa uma certa mudança. E se eu começar a tentar analisar minha vida de uma forma mais positiva, eu vou mudando essa lente, eu vou mudando esse nível de felicidade, eu vou aumentando esse nível de felicidade. É interessante que nesse livro que eu mostrei, A Arte da Felicidade, tem uma parte que o Dalai Lama fala que ele é um refugiado, né? Quando o Tibete foi tomado pela China, ele se refugiou na Índia, né? E ele fala que foi uma experiência muito enriquecedora para ele, porque ele teve a oportunidade de conviver com muitas pessoas de crenças diferentes, de conhecimentos diferentes, e se enriqueceu muito, foi muito rico para ele, né? Aí pensa só, imagina a situação de um refugiado, deve ser tão difícil, né? Sem contar tudo que ele deixou para trás, tudo que ele, vamos dizer assim, perdeu, entre aspas, né? E ele conseguir ter essa visão positiva de que naquela situação algo de bom poderia ser retirado, né? Então, o que mais me interessou nesse processo todo é que é possível aumentar esse nível de felicidade. Que não é uma coisa que você vai fazer assim com 2 ou 3 tentativas de olhar a vida sobre uma lente mais positiva, tentar perceber tudo de bom que tem à minha volta. E nesse aspecto também tem um livro muito interessante que é a Psicologia da Gratidão, né, da Joana de Anjos, psicografado pelo Divaldo, que me ajudou muito nessa tentativa de mudança de perspectiva, mas é um processo que, se praticado com constância, leva ao aumento desse nível de felicidade. E aumentando esse nível de felicidade, tudo que acontecer na minha vida, a minha visão a respeito de tudo que acontecer na minha vida, sobre a minha vida, sobre o desenrolar da minha vida, vai ser uma visão com uma lente mais feliz, vamos dizer assim. E isso é fantástico, né? Eu particularmente achei isso muito interessante. Igual eu falei antes, não é vamos dizer assim, desdenhar do sofrimento alheio, porque cada um passa por uma dificuldade, cada um tem os seus sofrimentos, cada um sabe o que vai no seu coração, cada um sabe a dor que sente, mas se sentindo aquela dor, sentindo aquele sofrimento, você ter essa possibilidade de sofrer menos, só por aí já vale a pena, só por aí já compensa. E você pensar que mesmo antes do sofrimento, você pode ter felicidade, essa felicidade desse estado de plenitude. Tem um caso que eu li em um livro que eu não me lembro agora onde, de uma discípula da Madre Teresa de Calcutá, que demonstra isso muito bem, que ela fala que ela, com os 13 anos, ela era indiana, né? Com 13 anos ela ia se casar com um homem bem mais velho, e ela estava sendo preparada para o casamento, perceberam algumas manchas no corpo dela. E pela cultura da época, né, descobriram que era lepra, né, e os leprosos eram considerados, vamos dizer assim, como manchados, né, como impuros. E ela foi abandonada num lugar onde ficava leprosos, que viviam vários mendigos doentes. E ela ouviu falar do trabalho de Madre Teresa de Calcutá, e mesmo odiando a Madre Teresa de Calcutá, porque a crença da Madre Teresa de Calcutá era totalmente contra o que ela acreditava, né, da crença dela dos brahmanes, né? Ela foi até a fila onde que estavam as pessoas para serem ajudadas, impelida pela dificuldade. Aí ela foi ajudada, ela conseguiu um abrigo, comida, e o comportamento de uma das discípulas da Madre Teresa a tocou muito, porque ela conta um episódio em que uma pessoa, um dos que estavam sendo ajudados, faleceu e que liberou uma esteira, e que um outro, de uma forma assim meio espertinha, foi lá e tomou o lugar. Aí que essa irmã foi questionar ele, que não era assim, né? Que a pessoa entraria naquele lugar de socorro, de ajuda,
E eles começaram todos a xingar essa irmã e jogar coisas nela e tal. Aí essa menina falando que chegava para perto dela e falava assim, reage, reage. Aí que ela falou assim, vamos fazer uma oração. Que ela ficou meio assustada, né? Mas que ela começou a oração, algumas pessoas começaram e tudo se acalmou. Mas o que me impressionou é que ela conta que quando surgiram os primeiros casos de AIDS, né, que era, vamos dizer assim, a lepra moderna, né, que elas foram chamadas pela Madre Teresa para um outro lugar para ajudar os aidéticos, e que ela foi também, e que um dos aidéticos se apaixonou por ela, só que começou a assediá-la constantemente, só que aquele não era o propósito de vida dela. Aí ele, revoltado com a rejeição, tirou o sangue dele com uma seringa e injetou nela. Então, quer dizer, ela já tinha lepra, contraiu AIDS, né? Aí o que me impressionou novamente foi a reação dela a essa situação. Que ela fala para ele que não tinha problema, porque ele podia aniquilar o corpo dela, mas não aniquilaria o espírito. Então, olha que interessante. Isso que me chamou a atenção. Dá para ver a vida por pontos de vista melhores. Com exercício, com força de vontade, com predisposição para fazê-lo, dá. E fazendo esse exercício, depois de algum certo tempo, esse nível de felicidade vai aumentando. E que esse nível de felicidade aumentando, tudo fica mais fácil, tudo fica mais colorido, tudo fica mais bonito. Aí a gente vai conseguir ver, não é nada novo, é tudo o que já existe de bom à nossa volta e que às vezes uma perspectiva mais negativa não deixava a gente ver. Isso que eu achei fantástico. Espero que essa reflexão tenha sido útil, né? Espero que possa ajudar alguém e fiquem com Deus. Boa noite.